Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a primeira parte com as minhas leituras do mês. Em janeiro eu li 10 livros, então hoje eu vou mostrar 5 deles e na próxima parte eu mostro os outros 5. Minha primeira leitura do ano foi uma que eu tava super ansiosa pra fazer e foi O Casamento da Princesa, da Meg Cabot, o 11º livro da série O Diário da Princesa. Na verdade, a série já tinha se encerrado no 10º volume, que era o Princesa para Sempre. Então, quando a Meg Cabot anunciou esse daqui, foi uma surpresa geral. Os fãs da série, eu inclusive, surtaram com a notícia e eu tava muito ansiosa mesmo pra ler, então. O grande diferencial aqui é que, diferentemente dos 10 primeiros livros da série, a gente não tem uma Mia adolescente, mas já uma Mia 10 anos após, né, os primeiros livros, então ela com seus 26 anos. Aqui a Mia tá tendo que lidar com várias questões sobre ser princesa, então ela tem todo o estresse que o cargo dela traz, ela tá tendo que lidar com o fato de que tem um stalker atrás dela, a pressão da mídia, então ela tá toda hora tendo que se preocupar com os paparazzi, com o que estão falando dela, a pressão que a mídia também exerce sobre ela e o Michael, porque eles já namoram há muito tempo e até agora não teve um pedido de casamento, só que isso está prestes a mudar, tanto que o próprio nome do livro indica que é O Casamento da Princesa. E aí, em meio, né, a tudo isso, as coisas vão se desenrolando, ela vai fazendo uma descoberta, então, sobre um novo membro da família que ela não fazia ideia, e todos os acontecimentos, então, partem disso tudo. O livro, ele tem o mesmo tom dos demais, então ele é bem leve, ele é bem divertido, tem passagens super engraçadas que eu me pegava rindo sozinha, principalmente as relacionadas à Rainha Clarissa, que é a avó da Mia. Ela é uma personagem assim tão absurda, tão sem noção, que as coisas que ela faz e que ela fala acabam sendo hilárias, de tão absurdo mesmo. Então eu dei muita risada com essas passagens. Algo assim que me incomodou um pouco foi que, apesar da história ter passado assim 10 anos dela, eu senti a Mia, às vezes com o mesmo tom, com o mesmo jeito da Mia de 10 anos atrás. Então foi como se isso revelasse certa imaturidade dela, não porque ela, com a idade que ela tem, seja imatura com relação às coisas que ela pensa ou faz, não é isso, mas comparando a Mia com a Mia. Às vezes eu lia algumas partes aqui e parecia que eu tava lendo o diário da mesma menina de 15 anos e não dessa nova mulher de 26. E só isso, então, assim, que às vezes acabou me incomodando um pouco, porque em 10 anos a gente acaba mudando muito e eu não senti tanto essa mudança da Mia. Mas acho que isso também foi importante para conseguir manter a unidade, né, da série. Então, embora que eles sejam livros young adults, aqui isso já não acontece. Ele já é mais direcionado para um público adulto, que era o público de O Diário da Princesa, que agora cresceu. Então, ainda assim, dessa maneira ela conseguiu manter a essência da personagem, porque a Mia é uma personagem imatura de natureza. Mas ainda assim foi uma leitura deliciosa que eu adorei e que eu com certeza recomendo pra quem é fã da série. Minha segunda leitura do mês foi A Mulher que Roubou a Minha Vida, da Marian Keyes, que é o mais recente lançamento dela, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Nesse livro aqui, a protagonista, ela acredita muito no karma, então assim, sempre que alguma coisa muito boa acontece na vida dela, ela meio que já espera algo muito ruim, porque ela vive nesses ciclos de bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Isso porque ela acabou sofrendo de uma doença extremamente rara, então ela passou meses internada por causa dessa doença, e depois disso ela acabou publicando um livro, autoajuda, que meio que foi feito ali enquanto ela passou, né, por toda a doença dela, e ele virou assim um best-seller internacional. A história que a gente acompanha é toda essa trajetória dela, então a história na verdade se começa depois dela ter passado por tudo isso, e através de flashbacks a gente vai vendo aquilo que aconteceu. Então
como foi a doença, como que ela descobriu, como que ela acabou se tornando uma best-seller, enfim. Eu não tô dando spoilers pra vocês, porque esses fatos a gente acaba descobrindo logo nas primeiras páginas. Depois é que a gente vai ver de fato como tudo aconteceu e entendendo detalhes que foram ocultos, né, nessa perspectiva geral que eu acabei de dar pra vocês. O livro é narrado em primeira pessoa, o que eu acho que ajuda tanto no envolvimento aqui com a história quanto com a personagem, então fica mais fácil compreender os anseios dela e tal. Ainda que eu tenha gostado da história como um todo, do enredo em si, não foi um dos livros da Marian Keyes que mais me agradou. Eu acabei achando ele meio cansativo em algumas partes. A personagem, não só a protagonista, como algumas outras com quem ela se envolve, não me conquistaram tanto. Ainda assim, o livro tem umas partes que são bem hilárias, bem divertidas. A Marian Keyes, ela sempre acaba trazendo histórias, né, de superação. Então isso também foi uma das coisas que aqui me decepcionou de leve, porque a gente não tem tanto uma história de superação, mas mais acho que uma história de resistência mesmo, porque passar por tudo que a protagonista passou não é fácil, e ela tá cada hora é um pepino diferente nas costas dela, então isso tudo foi complicado. O romance já que tem aqui eu gostei de como ele aconteceu, de como ele se iniciou. Essa parte do romance me conquistou, funcionou pra mim. Então assim, embora não tenha sido uma leitura uau, ainda assim foi uma leitura válida. Se você nunca leu nada da Marian Keyes, não é o livro que eu indico pra vocês começarem, porque como eu falei, já que ele não foi um dos que mais me agradou, pode ser que ele também não super agrade outras pessoas. Então seria uma pena começar por esse, se decepcionar e não querer dar chance pra outros livros da autora aí, que ela tem livros excelentes. Meu favorito dela, os meus favoritos são Melancia e Férias, e eu recomendo que vocês leiam nessa ordem, porque eles são os 2 primeiros livros da série das Irmãs Walsh. Minha terceira leitura já foi bem diferente das primeiras e foi 1984, do George Orwell, que era um livro que eu tinha curiosidade de ler há muito tempo, é um dos grandes pais das distopias. Ele influenciou acho que quase que todas as distopias atuais, tanto que em vários momentos aqui eu pensei não simplesmente em Jogos Vorazes, mas também o Doador de Memórias e tal. E não só isso, também ele inspirou o programa Big Brother, né, porque o personagem aqui, o grande vilão, digamos assim, da história, é o Big Brother, que é o líder do partido totalitário e que é chamado de Big Brother e que ele tem controle sobre absolutamente tudo. O partido, ele sabe tudo que as pessoas fazem, porque a todo momento elas são vigiadas e tal, e foi dessa ideia que surgiu o reality show Big Brother. Aqui então o personagem, o Winston, ele trabalha num departamento do governo, ele pertence a uma classe social mediana aqui dessa sociedade, porque você tem aquela super restrita e bem privilegiada, a classe que ele pertence, e a classe dos proletas, se não me engano, eu esqueço os nomes, tá? E que é a mais numerosa, mas aqui é mais oprimida e tem menos acesso a tudo, enfim. E ele pertence então a essa classe mediana, trabalha para o governo num departamento de informação que na verdade consiste em pegar notícias antigas, informações antigas e reescrever para trazer uma nova realidade. Então ele trabalha nessa parte não necessariamente de censura, mas de informações mesmo vinculadas de acordo com a intenção do governo. A ideia aqui da sociedade é que todo o passado anterior a essa sociedade ter sido instaurada seja esquecido, que o governo tenha controle sobre absolutamente tudo ali, do pensamento, as intenções das pessoas, enfim. Em determinado momento, que é logo no início aqui da história também, o Winston ele acaba se rebelando, ele é contra esse governo. Então nessa que ele se rebela, ele acaba depois conhecendo uma pessoa por quem ele vai se apaixonar e que vai acabar então se unindo a ele nessa revolta, e eles vão se envolver então algumas questões aqui para tentar acabar com o governo. E o livro é incrível, ele tem assim momentos que são mais cansativos, digamos assim, não cansativos porque é um livro chato, não é isso, mas é que ele é um livro denso, mas ele é incrível, porque toda a forma de como o George Orwell criou essa sociedade, na época ele criou um futuro relativamente próximo ali, ele escreveu o livro na década de 40,
Então ele criou esse pensando em como seria. Hoje a gente sabe que não foi isso que aconteceu, mas muito do que ele colocou aqui tem a ver sim com a nossa sociedade, é muito atual ainda. A parte de como a gente é controlado pela mídia, de como tem sim um grande controle sobre nós, sobre nossa forma de pensar e de agir. Então eu acho que a sociedade que ele criou aqui, por mais que ela não tenha se concretizado dessa maneira, ainda assim, infelizmente, é um livro muito atual, é uma sociedade que bate muito com o que a gente vive. E mais do que isso, não só essa representação extremamente atual do livro, eu achei incrível também como ele trabalhou essa questão das pessoas serem tão corruptíveis e influenciáveis, não por elas serem más, não é por isso, mas então a maneira de como ele tratou aqui o comportamento humano, não só político do livro, é que é incrível também. O livro me surpreendeu também por essa parte do romance, porque eu acho que ele foi assim, bem romântico pela narrativa e tal, e eu não esperava por isso. Enfim, é um livro excelente que eu indico pra vocês de olhos fechados. Depois de uma leitura tão densa, eu tava precisando de algo mais leve. Minha escolha foi Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, que eu já fiz vídeo resenha pra vocês aqui no canal, então eu não vou falar dele com tantos detalhes. Mas é um livro que ele se inicia, então, no exato ponto em que o primeiro parou. Aqui a Fanny, ela vai pra fazer um intercâmbio pra Inglaterra e tem que lidar com todas as questões desse momento da vida. E eu adorei a leitura. A Paula Pimenta, ela tem uma escrita deliciosa de você acompanhar. A forma de como ela lida também com todas as questões aqui da Fanny, com todos os anseios, as preocupações delas, é muito gostoso. Sem contar que não só quem tá nessa fase se identifica, quem já passou por ela também, porque é muito difícil que você não relembre da sua própria adolescência, dos seus próprios anseios daquela época. Então, assim, é uma leitura deliciosa mesmo de ser feita. Se você ainda não leu e você gosta de livros assim, não perca tempo e leia a série Fazendo Meu Filme, que vale muito, muito, muito a pena mesmo. E eu tô bem curiosa pra ler os próximos dois, que já me falaram pra me preparar, que é de Destruir Corações. E o último livro que eu li também, já tem vídeo resenha dele aqui no canal. A promoção sobre ele também já se encerrou, e que é A Sereia, da Kiera Cass, o lançamento da editora seguinte, que foi o primeiro livro publicado da autora, só que agora ele foi revisado e tal, e republicado. Da primeira vez ela publicou por uma editora independente, e agora ela fez por uma editora tradicional e tal, depois de todo o sucesso dela. Esse aqui é um livro único e ele vai contar a história da Kallen, que é uma garota que foi salva de um naufrágio há 80 anos, e nessa que ela foi salva pela água, que funciona como uma espécie de entidade aqui, é um ser mágico. E quando ela salva a Kallen, então, a Kallen é transformada em sereia e precisa servir a água junto das outras irmãs dela durante 100 anos. Após esses 100 anos, ela vai voltar a ser uma humana e vai continuar vivendo a vida dela, só que como se ela nunca tivesse vivido todos esses anos anteriores. As sereias aqui, elas não são aquelas metade mulher, metade peixe, elas têm corpo de humana mesmo, elas vivem entre os humanos, só que elas não podem conversar com eles porque a voz delas encanta as pessoas. Então, a função delas como sereia é de cantar, atrair as pessoas para a água, né, para o mar, aí essas pessoas vão vir a morrer, e a água se alimenta da morte para poder gerar a vida. Então a água mesmo que a gente bebe e tal, tem toda essa função então de manter a vida, ela precisa da morte para isso. Então, quando as sereias precisam cantar, elas causam as mortes. Elas se ressentem demais desse fato, elas odeiam fazer isso e tal, mas elas meio que não têm muita escolha. E, enfim, eu adorei a leitura, eu amei a forma sensível e bonita como a Kiera Cass criou toda a história e descreveu todas as emoções, todos os sentimentos, como ela lidou com os conflitos das personagens. O romance que ela inseriu também é super fofo e cativante, mas acho que o que mais realmente chamou minha atenção foi essa relação entre as sereias e a relação da sereia com a água. Eu não vou também entrar em tantos detalhes, porque como eu falei, tem vídeo resenha dele aqui no canal que eu explico melhor, mas é realmente um livro que eu recomendo muito pra vocês, porque eu gostei bastante mesmo dele. No próximo vídeo, então, eu trago as minhas outras 5 leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever, não deixe de deixar também o seu curtir, e é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.